Boa tarde, irmãos, companheiros, irmãs, senhores, senhoras, internautas, jovens. No dia de hoje, teremos a palestra com o nosso irmão Antônio Carlos. Nós, nessa casa, acolhemos famílias carentes, vulneráveis. Aceitamos aqui para esse fim, contribuindo para a doação de enxoval de bebês, cestas básicas, doações, onde os presentes e os internautas podem nos procurar, entregar aqui na nossa residência ou também deixar aqui na portaria do quartel, já que somos aqui o Núcleo Espírita da Polícia Militar, no bairro dos Barris. Temos também a livraria, onde vendemos livros, e temos um percentual que também vai ser revestido para a ajuda dessas pessoas que acolhemos. Vamos agora aqui fazer a leitura do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. A realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei explica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unanimidade, consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, prepotência bem maior do que sige a coroa real. Imperecível é a primeira, enquanto que esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem, a primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoa a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo após a morte. Sobre esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme diz, sou rei, mas não, o meu reino não é deste mundo. Também está no Evangelho que Jesus é o governador do planeta, desse belo planeta magnífico. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. Vamos emanar bons fluidos dessa casa que está hoje em mais uma oportunidade nos acolhendo, emanando bons fluidos para todos aqueles por aqui presentes, libertando, auxiliando, regenerando sua saúde, sua psique, suas células, seus órgãos. Mas, diante de tudo, temos que agradecer por aqui estarmos em mais uma oportunidade de nossas vidas. Sabemos que aqui tem energias fluídicas salutares e desejamos que essa energia se propague aqui além dessas paredes, encontrando na simples vizinhança mentes e corações conectados com o Evangelho de Jesus, porque aqui nesse instante é o que estamos fazendo, é o que desejamos, emanar bons fluidos e agradecer por mais uma oportunidade. E que o Mestre Jesus, de onde estás, no alto, governando esse planeta, estenda suas mãos, estendendo suas mãos, emana luz, fluidos salutares para poder, não só aqui essa
microcélula, que é o núcleo espírito da Polícia Militar, aqui no quartel dos Barris. Mas todo o Barris, toda essa família que aqui se encontra, por perto, pela periferia, pelas pessoas mais nobres, pelos mais pobres, pelos que estão nas ruas, mas também por toda Salvador, toda a Bahia, todo o Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, por todo o planeta. E nesse nível, pedimos ao Mentor dessa terra, que inclua a nossa irmã, para que nos expõe de forma sábia, evangélica, o Evangelho do nosso Jesus segundo o Espiritismo, muita luz e paz, que assim seja. Nesse momento, passa a palavra ao nosso irmão. A todos, boa tarde. Não seja esquecido a todos que nos acompanham através da rede. Que as bênçãos de Deus e que o amor por Cristo estejam sempre a nos envolver. Com muito prazer, estamos mais uma vez nesta casa para falarmos sobre Espiritismo, né? Falar sobre Espiritismo é exatamente buscar reviver os ensinos de Jesus na trajetória da vida. E hoje nós temos como tema desta abordagem, desta conversa, desse final de tarde de primavera, né? É exatamente isso aqui. Vigiai o teu espírito ao longo do caminho. Nós vamos encontrar essa afirmação nesse capítulo aqui, que é a lição da vigilância, contida nesta obra subsidiária, que é a Boa Nova, que nos chegou através do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Nós vamos observar que Humberto tira dos assentamentos, né, dos registros espirituais, momentos marcantes e muito importantes mesmo para as nossas reflexões no que tange aos ensinos de Jesus quando aqui ele passou. E o que é que nós precisamos buscar? É buscar a compreensão e desassociar os ensinos de Jesus das simbologias que às vezes nos atrelam e não nos leva ao esclarecimento compatível para que realmente possamos, exercer uma vigilância e, consequentemente, a iluminação das nossas condições como almas imortais. Às vezes estamos numa prática de crença meramente de simbologias. E o Cristo vai nos mostrar de que isso precisa ser superado. Há 2000 anos atrás, quando isso aqui se desenrola em um momento épico, em um momento marcante, e que digo mais, muita gente lê, coisa maravilhosa, que obra magnífica, muito bonito, só fica nisso. O que nós precisamos é pegar essas obras, que ela não chega por acaso, nem de modo aleatório, mas com uma mensagem profunda, para que nós possamos refletir a verdadeira mensagem do Mestre. E vamos
Vamos navegar nesta obra, vamos navegar neste capítulo, que é a lição da vigilância, e vamos tirar daí o conforto, o consolo e até o antídoto para que nós possamos combater as nossas mazelas e modificar certas opiniões meramente simbólicas que carregamos. Nós vamos observar, antes de tudo, precisamos ter como considerações tudo isso aqui que nós vamos abordar, que está dentro da obra. Essas considerações nos remetem a essa reflexão. A obra, a lição da vigilância, que é o capítulo 21 do livro Boa Nova, ela inicia assim, olha pessoal, Jesus reunido com seus 12 discípulos, imaginem, já tem alguma coisa aí, aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, está dizendo que estava se aproximando o quê? O quê? Da terra. Hein? Da terra. Se aproximando a morte do Cristo. Ó, aproximando-se o termo de sua passagem. Qual era a passagem? A passagem dele por aqui. Reuniu Jesus os seus 12 discípulos. 12 discípulos. Isso nos chama a atenção. 12 discípulos. E aí, ele não fala apóstolos. Qual é a diferença de discípulo para apóstolo? 12 aprendizes. Ainda não tinham galgado, talvez, o patamar do verdadeiro amadurecimento para serem apóstolos. Porque eu posso ser um apóstolo, mas não ser um discípulo. Mais uma vez eu posso ser um discípulo, mas não ser um apóstolo, melhor dizendo. Mais uma vez, sendo apóstolo, eu já sou discípulo também. Mas eles ainda não tinham galgado o patamar de serem discípulos. Olha isso aqui. Olha que registro monumental Humberto de Campos nos traz. Eles ainda eram aprendizes. E esses 12 discípulos, com o fim de eles consolidar no coração, nos corações, os santificados princípios da sua doutrina de redenção, o que estava eles aprendendo realmente, como nós precisamos aprender com os ensinos de Jesus. Como é que nós estamos olhando os ensinos de Jesus em nossas vidas? Como uma coisa que pertence ao Cristo? Ah, isso é impossível? Não é não. Porque o Cristo nos traz fundamentos para que coloquemos em prática no nosso cotidiano e modificaremos todo esse contexto de humanidade que aí se encontra. Mas falta essa coragem. E dentro dessas considerações nós vamos ver aí o Cristo com esses 12 discípulos, aprendizes, era um crepúsculo monumental. Assim enfatiza Humberto de Campos, naquele crepúsculo de ouro. Por feliz coincidência, outro ponto, hein? Vejamos quantas vezes nós lemos isso e não paramos para analisar. Ó, por feliz coincidência, isso nos chama a atenção de alguma coisa. Feliz coincidência? Todos se achavam em Cesareia de Filipe. Por que feliz coincidência em Cesareia de Filipe? Ouvimos tanto, né? Porque o Evangelho fala de Cesareia de Filipe. Tem muita gente que pensa que essa Cesareia era de Filipe apóstolo, hein? Tem nada a ver. Achava-se em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa, descansava sobre as bênçãos dos céus. O Cristo mostrando aí, né, a sua presença
e dali a atmosfera se modificava num cenário sério, como era Cesareia de Filipe. E aí é onde nós precisamos então buscar a cidade de Cesareia de Filipe. A cidade de Cesareia de Filipe, aqui está. Hoje ela fica localizada ao norte de Israel, próximo às fronteiras da Síria com o Líbano. É um dos grandes centros buscados, né, por causa de suas fontes minerais. Mas naquela época já era buscada por isso. E historicamente, ela tinha o nome de Pâneras. Cesareia de Filipe era chamada de Pâneras, em homenagem, sabe o quê? Ao deus grego Pan. O deus grego Pan é o deus da fertilidade, é o deus da sexualidade. E aí nós já sabemos o que? Aquela coincidência interessante de Cesareia de Filipe é o que? O ambiente mais deplorável possível, envolvido pela concupiscência, pela transitoriedade, pela manifestação pagã, pela sexolatria, por esses momentos perecíveis, esses momentos pueris da criatura humana. Então, é uma cidade muito procurada por possuir exatamente fontes naturais e cavernas que os pagãos consideravam como um portal para o submundo. Um portal para o submundo. Olha que coincidência, estavam os 12 discípulos exatamente neste ambiente. Eles ainda eram discípulos, tinham que aprender, estavam aprendendo e precisavam ser experimentados. Ali estavam as suas provas, portal para o submundo, que era, traduzido, as portas do inferno, onde tinha um templo ao deus grego. Pâneras teve a sua renomeação determinada por Filipe. Filipe, o tetrarca, que era filho de Herodes o Grande. Tetrarca significa o quê? Governador de um quarto de região. Então ele tinha quatro tetrarcas, e ele era um deles. Com a morte do pai, ele assumiu. Quando ele assumiu, Pâneras, como era uma cidade interessante, ele a embelezou mais ainda, porque era conveniente, devido à afluência que existia sobre Pâneras, e lhe deu o nome de Cesareia, em homenagem ao quê? Ao imperador Tibério César. Por isso que ela sai de Pâneras para Cesareia. Como já existia uma outra Cesareia no litoral, aí acrescentaram Cesareia de Filipe para poder identificar uma da outra. Muito bem, este é o quadro, é onde nós vamos ver aí Humberto falando do que existe do registro, as coincidências de Jesus está aqui em Cesareia de Filipe. É o último momento que o Cristo passa quando ele se dirige para Jerusalém, e que já vem antes a transfiguração dele no Monte Tabor, depois ele vai para Jerusalém e quando ele vai sofrer o martírio. Esse momento aqui é muito marcante em todos os aspectos. Era esse ambiente caótico, de situações muito pueris, muito efêmera, transitória, materialístico, brutal. E o Cristo, percebendo toda essa situação, ele estabelecendo ali um diálogo profundo com os seus discípulos,
Olha o que acontece, ao cabo de longa conversação, está aqui ele, né? Em conversação, em que eles falaram confidencialmente, ele fala confidencialmente aos seus discípulos sobre os serviços grandiosos do futuro. Que serviços grandiosos do futuro eram esses? Eram os serviços grandiosos que eles iriam promover na condição de apóstolos. Quando eles deixariam de ser simples discípulos e passariam à condição de apóstolos, porque eles iriam divulgar esses ensinos que eles receberam. E ele, então, olha, confidencialmente, ele passa sobre a importância desses serviços grandiosos do futuro. E nisso, ele perguntou com afetuoso interesse a essa comunidade dos 12 discípulos. Observem aí como isso é significativo, como nós precisamos ir buscar entender a própria mensagem do Cristo para que coloquemos em nossas vidas diárias. E ele então pergunta: olha, e o que dizem os homens a meu respeito? Porque ele está aqui, olha, confidenciando que vai vir na frente para todos, a partir dele, e consequentemente a todos os demais que professavam a doutrina de Deus. Aí, de alguma sorte, e se der o Cristo, terão compreendido a substância de minhas pregações. O mundo entendeu a essência das pregações do Cristo. Será? Será que entendemos? Será que não ouvidamos? Será que não viramos a página? Depois eu vejo isso. E essa pergunta dele é marcante. É tão marcante que muitos deles que estavam ali presentes, como foi o caso de João, o evangelista, Simão, o Zelote, Tiago, o filho de Alfeu, que é Cleófas, tá? E Simão Pedro lhe responderam. Mas Jesus ouve cada resposta dessa e Pedro vai ser o último. Então o que é que disse João para ele? Mestre, alguns dos amigos dizem que vós é o Elias retornando a essa trajetória de existência. Ele ouve. Aí vem o Zelote, Simão Zelote, e diz: Senhor, tenho ouvido lá na Tibérias de que vós é Elias e também é João reencarnado. Ele ouve. Tiago lhe faz a seguinte observação: que ele tem ouvido sempre dentro das sinagogas que se trata da expressão e da manifestação do profeta Jeremias. Ele ouve a eles, né? Escuta eles, e aí ele responde: Jesus escutou-lhes a observação e diz: os homens se dividem nas suas opiniões. O que é que o Cristo está dizendo? Aquilo que nós estamos sempre aqui a exercer no nosso dia a dia. Será que o Cristo falou isso? Será que o Cristo é isso mesmo? Será que as criaturas se manifestando tão quanto com essa diferença? E aí é onde nós vamos observar a presença marcante de Simão Pedro. E Simão Pedro responde ao mestre, impulsionado por uma energia superior. Porque Simão, ele é tomado por essa energia superior. Conhecendo a doutrina espírita, que energia superior é esta? A energia da mediunidade,
a energia comum a cada um de nós, a energia comum a toda criatura humana. Todos nós somos médios, uns mais ostensivos, outros menos, mas temos sempre a mediunidade em nossa individualidade. E ele, tomado por essa energia, ele exclamou comovidamente, para o Cristo: olha só, tu és o Cristo, o Salvador, Filho de Deus vivo. Porque isso muda todo o contexto? Porque simplesmente o povo naquela época falava sobre o Cristo, sim, que era mais um dos profetas, que podia ser esse, podia ser aquele, e não aceitavam. O povo hebreu, uma grande parte, não aceitava o Cristo como enviado de Deus, como o Messias verdadeiro, como até hoje não aceitam certos segmentos de crenças. E Pedro, ele afirma, e o que é que o Cristo lhe diz? Bem-aventurado sejas tu, Simão. Disse-lhe Jesus, por quê? Porque Jesus diz a ele, e diz isso a Pedro, porque não foi a carne, não foi as nossas concupiscências, as nossas limitações, as nossas percepções limitadas que apresentou para Pedro. Então não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Quando ele diz meu Pai que está nos céus, é exatamente a misericórdia que Pedro tem aqui naquele momento, através da faculdade mediúnica de visualizar a grandeza de Jesus como Filho de Deus a nos trazer a boa nova. E o Cristo vai mais adiante e diz: olha, nesse momento entregaste, diz a Pedro, entregaste a Deus o coração. É o que nós estamos precisando fazer. Como é que anda o nosso coração em relação a Deus? Como é que andam as nossas atitudes em relação ao próximo? O que nós estamos esperando da vida? O que nós estamos fazendo em prol da vida? Para que ela seja menos hostil como está sendo, menos cáustica, menos angustiante, menos conflituosa, menos desespero marcante na vida de cada um. E aí nós vamos ver, olha, nesse momento entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz: bendito sejas, pois começa a edificar. Veja isso como é forte. Pois começa a edificar no Espírito a fonte da fé viva. O que está faltando em cada um de nós, minha gente? A fé viva. Eu tenho fé, mas eu não sei. Eu tenho fé, mas eu não sei. E Pedro tem esta oportunidade, e nós vamos ver o que é que acontece. Em seguida, o Cristo, mostrando esta fé viva, ele suscita em cada um de nós a fé inabalável. Se é a fé viva, plantada em nossos corações, é a fé inabalável, edificada no Espírito. E aqui, olha, ele aí diz ali, naquele momento, para Pedro e todos os seus discípulos, sobre esta fé, que é a fé inabalável. Quando nós falamos de fé inabalável, pessoal, o que é isso? A fé inabalável é aquela que enfrenta a verdade face a face em qualquer época da humanidade. Pronto, acabou.
ela não se modifica, ela só faz crescer. Ela, é a fé, eu tenho fé hoje, amanhã ela diz, não, isso não é fé inabalável. E ele, olha, sobre esta fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, que nós ouvimos muito por aí afora, com a intervenção teológica, que o Cristo disse o quê? Sobre vós e a pedra edificarei o quê? A minha igreja. Ó, isso é muito mais forte, muito mais amplo do que minha igreja ou não. Porque cada um pode ter sua igreja. E cada um pode ter sua igreja exatamente, olha, nesses alicerces aqui. E na hora que tem nesses alicerces, a igreja passa a ser uma só. E ele diz, olha, edificarei a minha doutrina. Essa doutrina que nós estamos deixando de lado. A doutrina da verdade trazida pelo Evangelho. Essa doutrina que nos atende em qualquer momento da nossa existência. Essa doutrina que ilumina as nossas consciências. Essa doutrina que se torna uma verdadeira candeia na caminhada da vida humana. E ele então afirma, olha, edificarei a minha doutrina de paz e esperança. E aí, porque contra elas jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. O que é esse engano desastroso do mundo, pessoal? Muita gente, nós ouvimos os teólogos dizer o quê? As portas dos infernos não prevalecerão sobre ela, não é isso? Não é? Que porta dos infernos, sabe qual é isso? Era porque lá em Cesareia do Filipe, ali estava a banalidade, a concupiscência, a sexolatria, era tido como as portas do inferno, o templo que lá existia. E os teólogos aí encaixam uma coisa, mas não relatam como deve relatar. E o Cristo, quando diz contra ela, contra essa doutrina, que é o seu Evangelho, não irão prevalecer os enganos. Os enganos que viriam mais tarde, quando ele chamou, advertiu, preveniu aos discípulos sobre o que aguardava no futuro. Olha como uma obra dessa, um capítulozinho, pequenininho, como é a lição da vigilância, pode nos dar tanto subsídio para colocarmos em prática a nossa caminhada de vida. E será que estamos lendo criteriosamente ou simplesmente vamos passando? Aí ficou uma obra muito bonita, só fica nisso. A obra tem que ser bonita na hora que ela me renova. A obra tem que ser eficiente na hora que ela nos edifica. A obra tem que ser importante e imperecível quando ela nos atende em qualquer momento da nossa existência. É o caso dessas obras. E nós vamos ver, olha, aqui eu citei até Mateus capítulo 16, versículo 18, porque vocês encontrarão lá exatamente em Mateus, transcrito isso aqui, como as portas do inferno irão prevalecer contra as portas da igreja, que o Cristo disse que estaria sendo edificado. Mas, observando, isso é muito mais amplo. Isso leva a criatura humana à reflexão. Porque, que porta de inferno é essa que está aqui se dizendo? Onde é que está a porta do inferno? Agora eu pergunto aqui, prevalecendo os enganos desastrosos do mundo? Tem enganos desastrosos do mundo aí, pessoal? Tem? Cada qual pode identificar esses desenganos desastrosos? Pode? São as portas dos infernos. Esses enganos desastrosos do mundo é o quê? O inferno que cada um vive. Nas suas angústias, nos seus medos, nos seus conflitos. E olha como isso é muito mais amplo. Isso serve para nós refletirmos e não ficar numa questão alegórica, pura e simples, mas prática. É uma pragmatização daquilo que Jesus nos trouxe. E o mestre, diante de tudo isso, mostrando essa fé inabalável,
edificada no Espírito, ele continuou esclarecendo ali aquela comunidade dos seus discípulos. E continuou esclarecendo sobre as revelações divinas. Revelações divinas que ocorreu no santuário interior do Espírito do homem. Foi aquele episódio que ocorreu ali com Pedro, e que pode ocorrer com qualquer um de nós, desde que nós tenhamos a predisposição de nos buscar a nos entregar a Deus. Deus respeita, pessoal, a todos nós. Se eu quero estar bem, ótimo, ele vai estar aí, olha, me dando toda a paz. Se eu quero ser indiferente, é o direito que ele tem, o filho amado, ele não vai se ver, ele vai ver as consequências da indiferença e depois ele volta. É assim, ele respeita. Então, o que nós precisamos fazer, pessoal, é buscar esse santuário interior do Espírito que existe em cada um de nós, cuja grandeza desconhecida, essa grandeza que existe em cada um de nós, esse santuário, esta fé que pode ser desenvolvida, o cristianismo assentaria as suas bases no futuro. Isso era o que ele já nos avisava, que o cristianismo realmente, para poder ser cristianismo, precisa disso aqui. Não é de crença não, mas fé, confiança, determinação, busca das virtudes. Isso é fé. E será que isso é inacessível? Claro que não. Só basta nós trabalharmos a cada instante as nossas determinações. E Jesus continua no seu esclarecimento, sobre o futuro que aguardava a todos. Que futuro é esse? O que nós sabemos da dor que o Mestre sofreu, do Calvário. E ele, então diz, amados, importa que vos esclareça o coração, que eu vos esclareça o coração. O que é isso? É tocar no coração de cada um a razão, a fé, a consciência de se buscar Deus, a fim de que horas tormentosas, como é que nós enfrentamos horas tormentosas? Quando temos a fé, a resignação, a determinação na misericórdia de Deus. É o Cristo que está nos falando, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam, que era o que ele iria enfrentar, o que ele iria ser ultrajado, não chega a vos confundir o entendimento. O que é isso? O negócio aí está feio, deixa eu cair fora. Quantos de nós às vezes recuamos diante de pequenas tormentas que são os nossos desafios para nós irmos mais adiante? Aí recuamos, não foi bem assim, não temos a dignidade, não, isso faz parte. Como é que eu tenho que conduzir? Vamos pensar, vamos ter calma, vamos analisar, refletir. É isso, a dificuldade nos chega para exercitarmos as nossas capacidades e, consequentemente, desenvolvermos nosso crescimento como almas imortais, que não iremos ter mérito algum recebendo tudo prontinho de alguém. Seríamos meras marionetes. Precisamos exercitar. E o Cristo aqui está mostrando isso exatamente, dizendo aos discípulos: hoje vocês são discípulos, mas amanhã vocês serão apóstolos. E como apóstolo, levando a boa nova do reino de Deus, levando o meu evangelho aos quatro cantos do mundo, os tormentos irão vir. Porque, minha gente, quando o bem se apresenta, o mal se sente incomodado. Mas a persistência do bem, o mal recua e se recolhe. É assim que nós precisamos andar, caminhar na vida, e não com receio. Anda com receio,
quem se afasta do bem. Anda com medo, quem com o mal está comprometido. E o mestre, então, olha, nos esclarece de modo tão profundo, nos esclarece com muita sabedoria, e ele mostra o quê? Que através da palavra de Simão, aquela afirmação de Simão, né? Vós é o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Através da palavra de Simão, tivesse a claridade reveladora. Ele está dizendo o quê? Eu venho do Pai, e para o Pai eu retornarei. E acrescenta ainda, nesses esclarecimentos, cumprindo as profecias da Escritura, o que estava escrito: sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas transmelhadas, as ovelhas desgarradas, né, do imenso rebanho, do rebanho de Deus. Que ovelhas são essas? São as ovelhas que estavam ali bailando no paganismo, bailando na indiferença, ignorando o nome de Deus, desconhecendo as virtudes como obra-prima para o aperfeiçoamento da criatura humana, como nós continuamos a fazer. E ele então, olha, sofre diante dessas colocações, né? Após essa afirmação de Jesus de que seria, ele afirma mais ainda, que seria indispensável o sofrimento. Ele sofrer ali, o sofrimento que ele iria enfrentar, e que não tardaria muito escândalo que o envolveria em malhas sombrias. Imagine o mestre, um exemplo moralizador, sempre envolvido em malhas sombrias. Mas essas malhas sombrias jamais iriam lhe ofuscar como lhe ofuscou. Lhe levou ao martírio, mas não dissipou as suas virtudes. E é assim é que nós precisamos entender, precisamos palmilhar nos ensinos de Jesus, edificar o bem, confiar na misericórdia de Deus, e não tenhamos medo, olha, dos meandros das malhas sombrias, porque elas não irão nos atingir. Poderão nos ameaçar, mas não se concretizarão. E diante de todas essas afirmações de esclarecimento de Jesus para com os seus discípulos naquele local, ali em Cesareia de Filipe, o grande episódio do acontecimento com Simão Pedro, a revelação de Simão Pedro, tem Filipe. Filipe era um jovem discípulo, filho de Alfeu, né, do Cleófas, e Filipe era muito voltado para os estudos das leis. E é Filipe que vai interrogar Jesus da seguinte forma. Filipe, ele muito emocionado, aproveitou a oportunidade de todos aqueles ensinos de Jesus e o interrogou: mestre, como pode ser isso? Tudo aquilo que Jesus falou, que o martírio que iria sofrer, que era necessário estar sempre pronto, austero diante de todas essas situações, com dignidade. Como pode ser isso, se sois o modelo supremo de bondade? Será então o prêmio às nossas obras de amor e sacrifício? É como aquilo que às vezes nós ouvimos: meu Deus, estou fazendo bem, só estou recebendo mal. Não ouvimos isso? Ali era a análise de Filipe, porque ele não tinha ainda alcançado exatamente todos aqueles ensinos de Jesus. Por isso que ele coloca isso aqui. E Jesus estaria ali ouvindo. O sofrimento será então prêmio às vossas obras de amor e de sacrifício? E Jesus amorosamente responde a Filipe:
dizendo: vim ao mundo para o bom trabalho. Qual é o bom trabalho? A disseminação do bem. O bem, para ser disseminado em um ambiente de imperfeição, é fácil? É um desafio. Requer determinação, requer perseverança e requer, acima de tudo, condição moral pelo exemplo. Vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Quem é que nos enviou? Jesus? Deus. Quem é que nos enviou à terra? Deus. Instituindo na terra, olha o que o mestre fala, olha a razão da vinda dele à terra, instituindo na terra a luta perene contra o mal. E como é que se luta perenemente contra o mal? Desenvolvendo as virtudes do bem, pessoal. Será que isso é difícil? As possibilidades estão em nossas mãos, com as nossas atitudes, com a avaliação das nossas consciências, dos nossos comportamentos no dia a dia, de como nós estamos lidando em relação ao próximo, ao semelhante, aos compromissos que assumimos, e analisando delicadamente cada uma dessas situações, nós poderemos detectar se existe algum componente maléfico e que precisam ser extirpados. E Jesus, então, olha, instituindo na terra a luta perene contra o mal, tem que dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Nós estamos querendo que Deus tenha misericórdia e nada fazemos. Ao contrário, maledicência para dentro. Oh, meu Deus, me ajude, maledicência. Para. E acrescenta o mestre dizendo: na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos, observem isso que é muito comum a todos nós, olha, as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Isso aqui Jesus está dizendo aqui a cada um de nós: cuidado com o falar e com o fazer. Eu falo, e o meu fazer é o mais deplorável. Então, o que é que adianta mil e umas palavras e o exemplo triste na lama? É o contexto do cenário social do mundo. Todo mundo só reivindica direitos e os deveres. Na hora que cada qual tiver consciência dos seus deveres, os direitos estão assegurados plenamente, assegurados mesmo. Mas por que existe essa busca de direitos e deveres? Porque nós não sabemos respeitar os nossos deveres e só queremos direitos. E aí, olha, cai nesse abismo aqui uma grande diferença do falar e fazer. Abel Mendonça, fundador da Casa de Emmanuel, Abel, ele gostava muito de enfatizar isso, que o grande comprometimento da criatura humana era o abismo que se estabelecia entre o falar e o fazer. E é o que o Cristo está justamente nos advertindo. E o Cristo nos adverte com muita propriedade, com muita segurança e com muita praticidade, com acesso para quem quer que seja. Não importa raça, credo, nem nacionalidade, qualquer um tem acesso a isso aqui. E ele, olha, vai agora, depois de responder a Filipe, ele vai lidar com a invigilância, a inexperiência de Simão Pedro. Pedro, sempre Pedro. E aí o que é que acontece? Simão Pedro, tinha sido porta-voz do mundo espiritual.
mal, para responder a Jesus aquilo que todos ouviram. Um equilíbrio mental fantástico. Ele aí perde esse equilíbrio. Simão Pedro modificando a atitude mental que ele tinha acabado de ter, daquele equilíbrio, daquela harmonia, deu vazão à concepção humana falível. Aí entrou o homem comum, sujeito à condição moral, a desejar, e se aproximou de Jesus e disse que ele tinha ali, olha, se enchido de refazimento. Ao mesmo tempo, com tudo que o Cristo lhe disse, eu acho que subiu um pouquinho na sua ignorância a vaidade. E ele se achou já que estava a nível de Jesus, ou então até, quem sabe, superior momentaneamente. Porque ele aí vem, se aproxima do mestre, aproximou-se de Jesus e olha, mestre, olha a verdadeira vigilância, mestre, convém não exagerar as vossas palavras. Com que autoridade Pedro coloca isso para Jesus, minha gente? Não podemos acreditar, até entendemos em parte, que foi ele no afã de querer, diante de tanta coisa importante, bonita, verdadeira que o Cristo colocou, ele tentou talvez se apressar para defender o mestre, para amparar o mestre diante de tudo o mestre sequenciou que iria enfrentar. Ele não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Olha só, o Cristo dizendo que veio em nome de Deus, que é o enviado de Deus, e que passaria por todos os desígnios traçados por Deus. Olha o que ele fala: não tereis de sofrer semelhantes martírios. E ainda vai mais adiante, aí é que agrava a situação da vigilância de Pedro, quando ele diz: onde estaria Deus? Ainda bem que ele diz onde está Deus. Ele, onde estaria Deus? Então, com a justiça dos céus, quer dizer, onde estaria Deus com a justiça dos céus, e deixar o Cristo sofrer. Os fatos que nos deixais entrever, os fatos que o Cristo narrou e que eles visualizaram ali na narração de Jesus, viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Falou do nosso Pai, falou do Pai do Cristo. O Cristo também não perdoou, com toda a sua eloquência, mas com a sua autoridade, ele responde a Pedro. Olha a resposta do mestre vigilante. Pedro, olha só, Pedro, retira essas palavras. Exclamou Jesus com serenidade enérgica. Não foi agredido, maltratando. Serenidade, mas porém autoridade, energia. E vai: queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Isso ele está dizendo dos fariseus, dos saduceus, de todos aqueles que estavam a praticar armadilha para pegá-lo. Será que também tu não me entendes? Eis a razão que ainda eram discípulos, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus. Quer dizer, tudo que era do mundo eles entendiam, e as revelações de Deus, infalíveis, que cumpre-se, custe o que custar, são necessárias para o crescimento de todos nós. E o Cristo vai ser mais enérgico com ele, quando diz: aparta-te de mim. Pois neste instante fala pelo espírito do mal. Imagine, ali o Cristo viu
o que cercava Pedro na sua fragilidade moral e que foi tomado exatamente pelo mundo inferior para trazer as tentações, porque o mestre iria passar pelos 40 dias de jejum, onde iria ser tentado pelo mundo espiritual inferior. Verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, diante de tudo isso, Pedro aí desaba. Teve a realização do feito da fé inabalável instalada no seu espírito. Claudicou, sintonizou com a adversidade. Aí veio o que? A tempestade, que é exatamente essa tempestade que muita gente serve como renovação. É o acordar, é o despertar para que os fatos deploráveis se repitam. E aí, olha, verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: olha, o mestre não claudicou diante das lágrimas de Pedro, ao contrário, fortalece mais, quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga os meus passos. E Pedro, quando se torna apóstolo, vai ser um dos mais abnegados apóstolos da casa de Jerusalém. A tal ponto que quando ele vai para o sacrifício, e que determinam a ele o sacrifício da crucificação, ele pede: não me crucifique como mestre, mas sim de cabeça para baixo, porque nem sou digno de ser crucificado como ele. Olha a lição de Jesus, o que provoca em Pedro da sua renovação. E nós vamos ver que aí surge exatamente a necessidade, de se vigiar o espírito ao longo do caminho, que é o nosso tema, né? O que é vigiar o espírito ao longo do caminho? É absorver todos esses ensinos de Jesus que ele nos traz nos seus evangelhos, colocar em prática em nossas vidas e termos a confiança de saber responder e desfazer os tormentos que surgem pela própria jornada da existência. Isso é a vigia que nós precisamos exercer, a nós como espíritos imortais, na caminhada, na trajetória da existência física, para que não sejamos engolidos, como foi Pedro naqueles momentos passageiros, a tal ponto de que se rebela contra Deus. Quantos de nós estamos nos rebelando a todo instante, achando que não tem nada, não? E essa vigia de nós como espírito ao longo do caminho, o mestre então afirmou: Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. Por isso que eles estavam como discípulos, ainda não estavam aptos para levar a boa nova, como eles depois saíram e foram levar, porque eles se tornam de apóstolo, viu pessoal? Realmente após Pentecostes, é quando eles saem para levar o Evangelho de Jesus. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Aquela iluminação que Pedro teve e que muitos de nós temos, aproveite. Mantenha essa iluminação. Depende de cada um de nós, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com a nossa conduta moral diante da vida. Em seguida,
advertiu. Olha essa advertência de Jesus, pessoal. Cabe para todos nós. Olha o que ele diz: basta um pensamento de amor, para que te eleves ao céu. Um bom pensamento é uma prece diante de Deus. Um bom pensamento é uma prece diante de Deus. Está aí o Cristo dizendo. Agora, veja, em contrapartida, o que é que nós estamos suscetíveis pela invigilância? Às vezes, uma palavra fútil, é o que nós fazemos tanto, né? No nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, tanta futilidade, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna. O que é uma consideração menos digna, pessoal? O que nós estamos vendo aí: corrupção, promiscuição, desonestidade. Digno, para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas. É o que nós estamos assistindo hoje. É a criatura humana vivendo o desespero das trevas. Por essa indiferença, por essa invigilância, pela irresponsabilidade, pela falta moral na condução da vida. E tudo isso ocorre pela nossa própria imprevidência. E aí está, pessoal, a nossa realidade, né? Aí está a necessidade das nossas reflexões, para que possamos modificar esse contexto que tanto almejamos, né? De momentos melhores, de vida melhor, de condição isso, de condição aquilo. Depende de cada um de nós. Buscar na misericórdia de Deus, com confiança, os recursos que nós podemos ter conforme as nossas capacidades, conforme o nosso labor, conforme as nossas condições morais, para poder conduzir diante da vida, para servirmos a Deus, Pai Todo-Poderoso. E é isso que cabe às nossas reflexões. E diante desta oportunidade, só nos cabe agradecer a Deus, dizendo: é maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos erros, minha voz que canta quando tantas que enlouqueceram, minhas mãos que trabalham quando tantas que me tiram. É maravilhoso poder voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir e cantar quando tantos choram, odeiam-se, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso, sobretudo, Senhor, ter tão pouco a te pedir e muito a te agradecer. Que as bênçãos de Deus e o amor do Cristo esteja a envolver a cada um de nós em todos os momentos da existência aqui. Boas festas para todos, hein? Um Feliz Natal e um 2026 repleto de bênçãos do Cristo para nos iluminar nessa jornada como nós acabamos de ver. Paz e saúde para todos. Que assim seja. Querido, caríssimo irmão Carlos, irmão da família Pão, agradeço imensamente a explanação sobre a Boa Nova e o Evangelho de Jesus. Temos o hábito, de chegar aqui e fazer o encerramento com a prece, com a oração. Todos sabem que a prece e a oração foram feitas. Com certeza, daqui emanou ondas de energias salutares, regeneradoras. Além dessas paredes, muitos dizem, quando estão aqui às vezes, que essas paredes não existem. É muito mais amplo
E como vamos em teatro, cinemas, né? A gente sabe que tem aquela parte de cima, né? Que tem as partes de baixo. Então aqui, irmãos e outros falam que é assim, que tem além, que tem olhos para ver. Veja, sinta e propague o Evangelho de Jesus. Boa nova, fazendo a sua semeadura, para que tenhamos uma boa colheita. Nós temos aqui algumas informações, que o passe será individual. O tema do mês que se encerrou, todos nós sabemos que foi o reino de Deus, é a obra divina no coração dos homens. E hoje, como já vimos, né, durante essa fala, mas foi vigiar o teu espírito ao longo do caminho, pelo nosso irmão Carlos. Mês que vem, janeiro, dezembro, próximo sábado, dia 6, o tema central, Centro Espírita, um educandário de luz. O nosso palestrante será Tenente Coronel Josnês Cartilho. O subtema, os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Conto com todos vocês que estão presentes e os nossos irmãos internautas querendo nos conhecer, faça parte agora da presença. Estamos aqui nos Barris, o quartel Departamento Pessoal, Rua Conselheiro Espírita, sem números. Luz e paz e um excelente final de semana. Graças a Deus. Quando a história cedeu-te o lugar e a natureza a ti se curvou, quando a estrela ao te admirar correu ao mundo para anunciar que em meio ao caos florescia o amor. Estranha brisa acalmou os tormentos que assolavam os pobres mortais. Como se encanto, sem mágico alento, amenizasse cruéis sentimentos e por um tempo os guindasse a paz. Correste aldeias vestindo doçura, deitaste ao campo velado por Deus, foste irmão das estrelas, da lua, cantaste ao monte a verdade mais pura, que cada um que te ouviu se ergueu. Teu toque doce de afeto curava, tua voz de amável razão consolava, tua nobreza no olhar encantava, tua mansidão no calar conquistava.
cruz. E assim amando, venceste a morte, venceste o mundo que a ti se ajoelha, te suplicando.